Querido Deus que está nos céus, obrigada porque chegamos aqui no final da tarde com um sábado abençoado juntos, estudando. Eu peço que o Senhor possa nos acompanhar nesse último estudo e que o que aprendimos hoje, não só nas palestras, sino também no convívio de hoje, não só possa ser um conhecimento, sino que a gente possa praticar a igualdade em nossas vidas. Peço que o Espírito Santo possa estar conosco. Eu peço tu nome, Jesus. Amém. Bom, a gente, a minha primeira apresentação, terminamos falando sobre a responsabilidade que temos nós como membros do movimento. E essa responsabilidade falamos que é sobre a salvação das pessoas, que também está envolvida nossa própria salvação. E vimos que somos chamados a servir, que nossa missão é servir as pessoas. E para fazer essa missão de servir as pessoas, para entender a nossa responsabilidade, vimos que precisamos mudar nosso caráter, precisamos mudar nossos hábitos, precisamos mudar nossas ações. Mas para mudar nossos hábitos, o que fazemos, o que vestimos, primeiro precisamos entender quais hábitos são errados, quais hábitos são bons. E eu gostaria de ampliar um pouco sobre o que vimos sobre, vou falar sobre a lei de Deus e sobre a lei de Satanás. Vimos que a lei de Deus era uma lei do amor. E a lei de Satanás era uma lei de egoísmo. Falamos que Deus nos dá liberdade, uma liberdade com restrições. E o que pedia Deus da gente? O que ele queria? Um serviço? Obediência, mas não era uma obediência forçada, sino que era uma obediência voluntária. Vou colocar serviço voluntário. Então, quando acabamos servindo a Deus, a gente se torna um escravo, né? Satanás, liberdade pervertida. Também Lucifer queria um serviço, mas não estava basado no amor, estava basado no egoísmo. E também, quando a gente serve, a gente se torna um escravo. Se a gente pensa no exemplo de Adão e Eva, eu falei que Deus profetizou que se eles comiam da árvore, eles iam se tornar escravos. E ele profetizou a morte deles. Sabemos que não estamos falando de uma morte literal, sino espiritual. Então, perdão, está aqui. A morte seria se eu escolho uma liberdade sem restrições, né? Aqui esqueci de colocar, sem restrições. O que fizeram Adão e Eva? Eles escolheram fazer o que eles queriam, eles escolheram ser egoístas, escolheram a liberdade que Satanás estava oferecendo a eles, e o destino deles foi a morte. Comparando e contrastando, se o destino, se eu escolho liberdade sem restrições, é a morte. Se eu escolho liberdade com restrições, é o que vou ter. Comparando e contrastando. Se eu tenho aqui morte, aqui que eu vou ter?
vida. Então, vai ser uma escolha da gente. Como a gente escolhe viver nossa vida, vai ser para a vida ou para a morte. Você queria falar? Ah, perdão. Então, a gente, como falamos, como falou a Gabriela, como falei eu, a gente está aqui, né? Já começou o ano 2022, a linha dos sacerdotes já terminou para nós. E qual é a linha que continua para nós? 144.000. Até o segundo advenimento, né? A linha é 144.000. Mas também, para fazer parte dos 144.000, a gente precisa mudar nossos hábitos, a gente precisa mudar nosso caráter. E isso é o que é requerido de nós agora. Foi requerido em 2018, na verdade. Vou trocar um pouquinho aqui. Com a mensagem do clamor de meia-noite. Como falou a Gabriela, a gente está atrasado na linha, na experiência. Então, quando eu falei no anterior estudo que a gente é a última geração que vai ver a Jesus voltar. E minha ideia é que não sejamos extremistas, porque o que a gente fez quando a gente recebeu a mensagem, fomos do conservadorismo e agora temos o liberalismo. Quando eu falo que a gente está na última geração, eu não estou falando que a gente tem que deixar os empregos, que a gente tem que ir no campo, que a gente tem que ir no campo a trabalhar, a cultivar os alimentos, que eu tenho que deixar de estudar. Isso seria ter uma visão conservadora, que é a visão que tínhamos antes de 2018. Eu vou marcar 2018 sendo o ponto de inflexão que a gente teve. E também não estou falando de estamos na última geração, mas ainda temos tempo. Eu posso fazer o que eu quero porque ainda Jesus não está voltando. Então, a gente o que fez foi de ir um extremo ao outro. E o que faz a mensagem nos dá equilíbrio entre essas duas coisas. Só que a gente vai de um extremo ao outro. A gente precisa achar o equilíbrio. E esse equilíbrio está na mensagem. Só que a gente precisa continuar estudando, assistir os vídeos, mas não é só assistir os vídeos. A gente tem que praticar o que assistimos. A gente tem que praticar a mensagem. Temos que ser testemunhas vivas da mensagem. E quando falamos sobre responsabilidade, da responsabilidade que a gente tem, eu vou usar uma frase que não sei se já foi usada na apresentação da Anciatez. O pessoal é político. Alguém lembra por que ela usou essa frase? Ou onde ela usou essa frase? Para falar sobre o quê? Feminismo. Exatamente. Qual feminismo? Isso. Feminismo radical. E a ideia de agora é que possamos terminar falando sobre esse feminismo. A gente deveria, vou falar, ser membro ou ter as mesmas ideias do feminismo radical.
Então, o que é o feminismo radical? Alguém sabe? Alguém poderia me falar o que é? Não? Vou dar uma definição. O feminismo radical é uma perspectiva dentro do feminismo, porque há várias divisões do feminismo. A gente só vai ver o radical e um pouco do liberal. Então, é uma perspectiva dentro do feminismo que propõe um reordenamento radical da sociedade. O que propõe o feminismo radical? Propõe desafiar as normas e instituições sociais. Então, vai contra o padrão patriarcal da sociedade. Vai contra os papéis tradicionais de gênero e vai defender, obviamente, os direitos das mulheres. O feminismo radical vê o patriarcado como um sistema de poder no qual o homem possui poder superior e privilégio econômico. Então, quienes se integram no feminismo radical vão falar: a sociedade é patriarcal, a sociedade está liderada por homens e nós queremos ir em contra disso, não desafiamos isso, nós questionamos esses padrões da sociedade. Então, para o feminismo radical, o pessoal é político. E o que quer dizer isso? Isso significa que qualquer pessoa que faça alguma prática social, essa prática social vai ser suscetível de se tornar um tema adequado para reflexão, discussão e expressões públicas. Então, o que eu faça publicamente vai ter um efeito na sociedade, isso vai ter um efeito nas pessoas com que eu estou. Não vai ter só repercussão na minha vida, vai influenciar nas outras pessoas. Por isso falamos da responsabilidade que temos como membros do movimento. Então, o feminismo radical vai se basear em decisões sociais, não vai se basear em decisões pessoais. E vai falar que essas decisões pessoais são políticas. Por quê? Porque tem uma influência na sociedade. Então, como falei, o feminismo radical vai questionar por que temos liderança masculina até hoje na sociedade? Por que tem mulheres que têm que usar burcas? O que faz que uma mulher fale, se eu uso batom ou se eu uso sacos, isso me faz salto alto. Isso me empodera. Obrigada, Cris. Isso me empodera. Então, se eu posso escolher usar essas coisas, eu sou uma mulher livre. Mas o que temos que entender, como falei, se eu uso brincos, por que eu uso brincos? Se eu uso saltos altos, por que eu estou usando isso? Qual padrão estou seguindo? Estou seguindo o padrão de Deus, a lei de Deus, estou seguindo o padrão mundano, estou seguindo o padrão da lei de egoísmo de Satanás. Então, por que é a melhor escolha o feminismo radical? Porque questiona os padrões da sociedade, questiona os pensamentos que temos como sociedade, quer transformar a sociedade. No feminismo liberal, porque temos o feminismo radical, e vou colocar aqui, também está o feminismo liberal. O feminismo liberal, ele vai se adaptar à sociedade. E o feminismo radical vai querer transformar a sociedade. E como membros do movimento, o que temos que fazer? Transformar ou nos adaptar? Transformar. Por isso,
a gente deveria ter os pensamentos do feminismo radical. O que faz o feminismo liberal, como eu falei, eu posso usar, se eu escolho, vou falar aqui, se eu escolho usar batom, se eu escolho usar saltos, se eu escolho usar maquilhagem, eu sou livre, porque eu estou escolhendo. Mas o que está seguindo o liberalismo feminino é o padrão da sociedade. E também podemos ver, vou falar o feminismo conservador. Tem muitas mulheres dentro do movimento que falam: eu escolho que meu marido seja a cabeça da minha casa, por quê? Porque eu leí na Bíblia, eu li livros sobre isso, que meu marido, o homem, tem que ser o homem da casa. E eu escolho isso também. E se eu escolho isso, eu sou livre. Mas tanto o conservadorismo, o feminismo conservador e o feminismo liberal, ambos são escravas da sociedade. Só que falam que não são. Por quê? Porque estão escolhendo. O assunto é por que estão escolhendo isso. O que há por detrás dessa escolha. Sociedade. Então, e também, quando falamos do feminismo liberal, tem muitas pessoas que justificam o liberalismo no feminismo falando: não, agora a mulher é moderna, agora a mulher tem mais direitos, agora a mulher consegue escolher, antes não. De fato, a mulher tem mais direitos que antes, mas ainda não alcançamos, a sociedade não alcançou a igualdade. O que temos com este concepto de mulher moderna é que, por exemplo, o feminismo liberal vai dizer: agora a mulher é moderna, por quê? Porque consegue comprar um celular que tem redes sociais, consegue ter um forno que desligue sozinho, consegue ter um aplicativo no celular que mostra quando vai chegar a menstruação, mas ainda os mecanismos de opressão na sociedade continuam. Só que esses mecanismos se atualizaram, não mudaram, não foram embora, só se atualizaram. O que a gente tem que lograr com nossos pensamentos é querer transformar a sociedade, não nos adaptar. E isso a gente vai ver de novo nos hábitos, no que fazemos, no que vestimos, como usamos nosso tempo livre. E também muito o que fala o feminismo liberal é isto de: eu escolho usar o que eu quero e isso vai me empoderar. Só que se está compreendendo erradamente o que é o conceito de empoderar. Podemos ver de duas formas o empoderamento. Podemos ver de uma forma individual ou uma forma coletiva. Quando eu falo do empoderamento individual, é sobre o que eu faço. O coletivo, o empoderamento coletivo, que é o empoderamento certo, é aquele que, quando nos juntamos em grupos e tomamos
o poder para quê? Para transformar a sociedade, não para nos adaptar. O empoderamento vai além de uma visão liberal, que é este feminismo liberal. O empoderamento significa ter consciência dos problemas que nos afligem y criar mecanismos para combaterlos. Y cuando una mujer se consigue empoderarse, va a empoderar otras mulheres. E a gente já tem um mecanismo para combater os problemas que temos na sociedade. O nosso mecanismo é a mensagem. A gente tem a mensagem para combater a desigualdade. E para isso, o que precisamos fazer? De novo, precisamos estudar, precisamos assistir vídeos, precisamos voltar nos vídeos antigos, entender a mensagem, entender a metodologia, saber aplicar a metodologia certa. E precisamos entender que não se trata de nós, sino se trata de nosso próximo, da pessoa que temos a nosso lado. E quando falo de transformar a sociedade, estou falando de ir em contra da sociedade, ir em contra dos pensamentos que tem a sociedade. Isso é fácil? Ir em contra? Por que não é fácil? Ela soa com uma mensagem diferente do cotidiano, do normal. Uhum. Ninguém pensa assim, ou uma minoria, e as pessoas naturalmente não aceitam, né? Exatamente. Eu acho que a questão do novo também, ele assusta, né? Tudo que é novo é, de certo modo, assustador. Você, para tomar decisões para mudar, é todo um processo. E, além disso, a questão do conservadorismo para a mensagem em si. O conservadorismo, ele é muito forte, muito, muito forte. Não é uma coisa assim que se desmistifique do dia para a noite. Então, é um processo doloroso. Exatamente. E vai ser assim, vai ser uma coisa que todos nós vamos ter que estar assim predispostos a sofrer as consequências. Exatamente. A Carol diz aqui no chat que coloca em xeque relações, né? Relacionamento debaixo da Uhum. Sim. Obrigada. É isso mesmo que o que vocês estão falando. Ir contra a sociedade é ir em contra do que está naturalizado, né? Está naturalizado o patriarcado, o machismo, o sexismo, a homofobia. Ir em contra do que está naturalizado na sociedade é um choque. Isso requer esforço. Ninguém aqui vai falar que é fácil fazer isso. Aqui eu acho que todos somos conscientes de que isso é muito difícil, porque vai desafiar as pessoas, desafiar as crenças das pessoas, dos valores das pessoas. E como falaram, isso dá um choque nas pessoas, mas nós somos requeridos a fazer isso, porque se a gente não faz isso, se a gente não luta contra o que está naturalizado na sociedade, a gente vai cair em adaptação da sociedade, a gente vai continuar se adaptando aos padrões da sociedade, e a gente tem que ir em contra de tudo isso. Pois fala. Já existem pessoas e movimentos que têm essa visão no mundo. Mas eu acredito que o grande divisor de águas vai ser quando nós, da mensagem, começarmos a viver essa realidade e falar dela, como a Gabi falou ainda agora com a gente aqui. Porque vai soar muito estranho. Porque, embora já tenham pessoas ou movimentos no mundo que já vivem essa realidade, mas talvez elas não estão ligadas a um movimento religioso de uma igreja. Mas quando nós começarmos a falar sobre isso, vivendo essa realidade, porque nós pensamos essa realidade, vamos viver essa realidade, vai ser mais diferente. Por quê? Porque as pessoas vão se atentar, especialmente pessoas
do mundo cristão, da igreja, talvez vão achar que nós estamos tornando mundanos, porque tem pessoas que pensam assim. Então, assim, eu acho que vai ser o grande divisor de águas, vai ser quando nós do movimento, que temos o princípio religioso, que afirmamos e somos cristãos há 21 dias, falarmos isso, viver isso. Então, vai ser muito estranho, muito diferente. E bem diferente de pessoas que já vivem nesse mundo, como nós, e que têm essa mensagem, mas que não estão ligadas a um princípio religioso. Deu para entender? Deu para entender. Muito obrigada. E adicionando sobre o que o Marco falou, tem movimentos no mundo que tem pensamentos que a gente tem sobre a mensagem, mas sabemos que a gente não pode aprender do mundo, né? A gente vai ter que ensinar do mundo porque é a gente que tem a mensagem 100% certa. E como fala o Marco, sim, vai ser estranho para as pessoas ouvir a mensagem, né? Porque vai ser em contra do que as pessoas acham que é o certo. Mas a gente foi chamado a fazer isso, temos essa responsabilidade para fazer. E ainda vamos continuar falando sobre sexismo dentro do movimento. Precisamos ainda falar sobre isso, porque é só falando que a gente vai aprender, é só falando que a gente vai se dar conta que temos um problema com o sexismo, que ainda somos sexistas. Mas o tempo, como falamos e voltamos a falar, e por que estamos sendo tão repetitivas? Porque a linha terminou, a dispensação mudou, e a gente ainda não aceita, não entende completamente que somos parte de uma história profética, que a gente é a última geração que vai ver a Jesus voltar. E Deus ainda tem misericórdia de nós. Temos ainda um período, eu vou falar um período curto de tempo para mudar. E é triste, muito triste, quando as pessoas falam: não, vocês ainda continuam falando sobre sexismo, vocês continuam falando sobre feminismo. E é triste, por quê? Porque essas pessoas não enxergam a realidade do mundo, não enxergam totalmente a mensagem. Porque é só ver a nosso redor, ver como as mulheres sofrem, como sofrem os homossexuais, ver a discriminação que sofrem essa minoria. É só ver isso, é só ver a pessoa que está do meu lado para ver que isso sim existe, que há uma discriminação, que há uma exclusão para essas pessoas. Essas pessoas ignoram que o sexismo, vou falar que o sexismo é um elemento estrutural da sociedade. É só olhar a realidade, é só olhar as estatísticas, é ver a diferença de desigualdades salariais entre homens e mulheres. A gente precisa falar para denunciar esse sexismo, para denunciar a realidade que temos. Se pensamos em uma pessoa que tem uma doença terminal, uma pessoa que, por exemplo, tem câncer ou alguma outra doença terminal, é só deixar de falar nisso que a pessoa vai se curar sem procurar tratamento. Sem procurar tratamento, a doença vai desaparecer? Não. O mesmo com a mensagem, com igualdade, o mesmo com o sexismo. Eu vou falar que o sexismo é nossa doença. E a mensagem é nossa cura para essa doença. Somos nós que ainda não usamos a mensagem para nos curar dessa doença. Por quê? Porque não estudamos o suficiente, porque o que eu estudo não coloco em prática na minha vida, porque eu não sou uma testemunha viva do que eu estudo.
Y como sabemos, todo tratamento para tratar una doença física es un tratamiento progresivo. Hoje, eu acho que o Luiz falou que as mudanças não vão ser de um dia para o outro. O mesmo que um tratamento para uma doença, vai ser progressivo. Eu não vou fazer um tratamento e vou me curar de uma doença terminal na mesma hora. O mesmo acontece com o sexismo. A cura, quando eu compreendo a mensagem, esse tratamento vai ser progressivo. Si pensamos en esto de compreender a mensagem, que seja progressivo, a gente vai continuar aprendendo no céu. O aprendizado não vai acabar aqui na Terra. O aprendizado vai continuar no céu. E quando falamos dessa doença, se pensamos, estou fazendo uma parábola, né? Fazendo uma parábola. Quando uma pessoa está doente, tem uma doença terminal, não é fácil aceitar que tem uma doença e possivelmente tenha probabilidade de morrer. O mesmo com o sexismo. Não é fácil a aceitação de que temos essa doença em nós. O processo dói muito, não é fácil. Mas se eu não aceito que estou doente, se eu ignoro que estou doente, e eu não começo o tratamento para me curar dessa doença, qual vai ser o resultado disso? Morte, mesmo que aqui. O resultado é a morte. E a gente foi diagnosticado de essa doença em 2018, quando recebemos a mensagem do clamor de meia-noite. E com essa doença, o bom que Deus nos deu foi não só falou que estamos doentes, sino que também com isso veio a cura. A cura foi a mensagem, ainda a cura é a mensagem. Se ainda não estamos no ponto que precisamos para levar a mensagem para os levitas, é por causa de nossa própria negligência, é por causa de nossa escolha. E voltando ao conceito de parábolas, sabemos que a terra é nossa preparação para nosso lar celestial. Helena G. White fala: a vida é uma escola de preparo, no qual os pais e filhos devem graduar-se para a escola superior das mansões de Deus. Nossa vida aqui na Terra é um símbolo da nossa vida no céu. Precisamos viver aqui na Terra como se já estivéssemos no céu. Aqui é onde temos que começar a tirar o sexismo, onde temos que começar o tratamento para curar nossa doença. O tratamento não pode começar no céu, o tratamento tem que começar aqui na Terra. E é aqui onde temos que viver o princípio de igualdade. Gostaria que possamos ler uma citação. Está em CC 17.2. Se alguém poderia ler. Em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar a alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. Não está em harmonia com Deus e não encontra prazer na comunhão com Ele. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus. Esquivar-se-ia ao contato dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, nenhuma alegria lhe proporcionaria. O espírito de abnegado amor que ali reina, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria eco em sua alma. Seus pensamentos, seus interesses, seus motivos seriam bem diferentes dos que,
animam os imaculados habitantes dali. Seria uma nota discordante na melodia celeste. O céu seria um lugar de suplícios. Almejaria ocultar-se daquele que ali é luz e centro de todas as alegrias. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. A glória de Deus ser-lhes-ia um fogo consumidor. Prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. Obrigada. A primeira parte da citação, um pouco comprida, mas a ideia é que podamos dividir ela um pouco para analisar ela. A primeira parte fala que o homem estava dotado de faculdades nobres e de um espírito equilibrado. Mas isso quando mudou? Exatamente. Mudou quando o homem pecou. E que mudou? Do amor passou ao egoísmo. O pecado fez essa mudança. Do amor passou ao egoísmo. Então, ela começa a comparar e contrastar antes do estado do homem, o relacionamento que o homem tinha com Deus antes do pecado e depois do pecado. Pode falar. Eu queria fazer um comentário, porque aqui no texto fala de que eles não iriam gostar, vamos dizer, não iam gostar de estar no céu, né? Porque os seus pensamentos, os seus interesses, os seus motivos não se encaixariam ali. Então, quando a gente fala desses pensamentos, esses interesses e motivos que não encaixam ali, eu acho que a gente pode associar que eles ainda não têm esse novo coração. Exatamente. Vou ampliar um pouco isso mais para frente, mas isso mesmo. Eu também pensei nisso de que quando descreve essas características das pessoas que são pecadores é porque não têm o coração convertido. Voltando para a comparação e contraste que ela faz, antes do pecado, ela fala que o homem gozava do quê? Perdão? Exatamente. Vai ficar um pouco pequeno aqui. Gozava da comunhão com Deus. E fala que estava na presença de Deus, né? E depois do pecado, depois que pecou? Se escondeu. E deixou de gostar. Não estava mais feliz na presença. Exatamente. Depois do pecado. Então, depois do pecado, não gozava da comunhão com Deus. E se escondeu de Deus. Ficou um pouco pequeno. E ela fala depois, essa condição, depois do pecado, que o homem não gostava da comunhão com Deus, de que o homem se escondeu, essa mesma condição de um coração que não está convertido. Um coração que não está em harmonia com Deus. Um coração que não, uma pessoa que não sente felicidade de estar com Deus. Por quê? Porque não tem os princípios de Deus. Porque o que ele pensa, porque o que essa pessoa pensa não bate com o que Deus pensa. Tem diferenças entre os pensamentos. E se pensamos, vamos levar isso a nossos relacionamentos. Quando eu estou com uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim, eu vou desfrutar dessa companhia? Não, eu vou desfrutar da companhia de uma pessoa que pensa como eu, exatamente. Que tem a mesma linguagem, o mesmo
un pecador, una persona que no tiene un corazón convertido, no va a disfrutar da comunhão com Deus. Essa pessoa vai querer se esconder de Deus, que é o que fala mais para frente a citação. E continua, como falou a Gabriela, se o pecador fosse ao céu, não seria feliz. Por quê? Porque não tem o coração convertido. E... Quer falar? Perdão. É interessante que quando pensamos no céu, a gente pensa, lá no céu a gente vai ser feliz, lá no céu vamos ter paz, vamos ser felizes. Mas se não mudamos nossos pensamentos sexistas aqui, se a gente não compreende igualdade aqui, a gente não vai gostar do céu. É o mesmo que está falando Ellen G. White. O pecador vai se sentir infeliz, não vai desfrutar de estar no céu. Por quê? Porque os pensamentos dele não vão bater com os pensamentos dos moradores celestiais. No caso de que essa pessoa fosse no céu, porque sabemos que se a gente não muda nosso caráter aqui na Terra, a gente não vai ir para o céu. E logo Helena de White fala sobre o espírito abnegado que reina no céu. Eu vou falar sobre o espírito de igualdade. Vou usar abnegado e igualdade como sinônimos. Se uma pessoa não tem esse espírito, se uma pessoa não segue os princípios de igualdade, não vai ter eco, como não vai achar eco nos pensamentos de esa pessoa con los moradores celestiales, que es o que ela fala. No vai se identificar, no vai ter os mismos intereses y motivos. Ela continua, a última parte. Você queria falar, Alda, antes de eu continuar? Eu estava pensando aqui enquanto você falava nessa questão de... Eu estava aqui analisando, né, essa questão de... A gente foi ensinado a vida inteira de que a gente não teria prazer no céu considerando os pecados, mas a gente só vê a parte moralista, né? A gente sempre é meio que intrínseco quando se fala em não gostar do céu e tal. A gente só pensa em prostituição, em drogas, né? A gente só pensa nessa parte do moralismo, na parte do conservadorismo. E que, na verdade, é totalmente diferente. Quando se fala nisso, se fala justamente dessa isenção do egoísmo e da questão da liberdade de ser quem a pessoa é. Porque quando o ladrão no céu ele se converteu e recebeu a promessa de ir para o céu, ele não teve tempo de mudar nada. Ele era ladrão e ele continuou ladrão até o momento em que ele morreu, de certo modo. Então, assim, não foram atributos morais que o salvaram. E quando a gente, sempre que se fala nessa questão de a gente não vai querer estar no céu se a gente não mudar o caráter, é intrínseco pensar na mudança da moral e levar para o conservadorismo. Eu estava esses dias meditando e fazendo um estudo que Parminder fala justamente sobre isso, que o mundo tenebroso é o conservadorismo, e é isso que vai fazer com que a gente não tenha prazer no céu. E não a prostituição. É óbvio que isso aí a gente, né, vai deixando ao longo do caminho. A gente não vai para o céu, vou continuar me prostituindo e vou para o céu, não é isso, mas é muito mais profundo. Exatamente. A gente não está falando sobre assuntos superficiais, né? A gente está falando sobre assuntos mais profundos. E quando falamos sobre igualdade, sabemos que é uma mensagem profética, né? A gente não só está falando sobre moralidade, que é sobre o que a Alda estava falando. A última parte do texto fala, não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inadaptação para dele participar. Então, quem escolhe não participar do céu somos nós. É uma escolha não mudar o caráter. As pessoas que não têm os princípios do céu
tiveram a oportunidade de ter esses princípios, mas decidiram não tê-los. Somos livres, que é a liberdade que Deus nos deu para ir ao céu, não. Mas temos restrições. A gente não pode ir no céu se a gente é sexista. Por quê? Não é só uma questão de restrição. Como fala a citação, a gente não seria feliz, porque os princípios sexistas não têm nada a ver com o caráter de Deus. E como falei, a gente tem que viver aqui na Terra como se já estivéssemos no céu. E os princípios do céu temos que cultivá-los aqui. Temos que alimentar os princípios do céu aqui na Terra. Por isso, se queremos ir no céu, temos que mudar nossos princípios. E no sentido que eu estou falando e relacionado com nossa mensagem de igualdade, viver aqui na Terra como se já estivéssemos no céu, como se estivéssemos na presença de Deus, seria viver os princípios de igualdade nos meus relacionamentos com o meu próximo. Quais são os 5 relacionamentos que Deus nos deu? Pai, filho, irmãos, mestre, escravo. Faltam 2. Matrimônio e amizade. Obrigada. São esses 5 relacionamentos que a gente tem para começar a viver o céu aqui na Terra. Com esses 5 relacionamentos, a gente tem que aplicar, viver os princípios de igualdade. Por isso, a gente pode viver aqui na Terra como se já estivéssemos no céu, porque Deus nos deu as ferramentas para fazer isso. Eu quero terminar lendo 2 citações. A primeira está em PJ 176.4. Não, eu acho que essa é a segunda. A primeira não tenho a referência, mas eu posso ler a primeira. Fala sobre o caráter. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes todo o aprendizado divino. A nossa mensagem de igualdade é nosso aprendizado divino. É a mensagem que Deus nos deu para a nossa geração. E essa mensagem de igualdade é o aprendizado que temos que, de novo, viver aqui na Terra. Porque ter esses pensamentos, ter esse aprendizado divino, vai fazer com que estemos em harmonia com os princípios de Deus, que é o que falamos na primeira palestra. Vou ler a última citação, ou se alguém pode ler melhor, PJ 176.4. Falam os seres celestiais? Sim. Os seres celestiais cooperarão com o agente humano que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita. A todo que se empenha nessa obra, Cristo diz: estou à tua destra para te auxiliar. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo o que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Obrigada. Então, para ter essa mudança de caráter, para ter essa mudança de nossos hábitos, para ter um coração convertido, a citação fala, a gente não vai estar sós. Temos os seres celestiais que vão nos ajudar. Mas a gente precisa fazer essa
escolha de querer mudar. Os anjos, Deus não consegue nos ajudar se a gente não escolhe mudar o nosso caráter. Se nossa escolha é mudar nossos hábitos, se nossa escolha é ter os princípios de igualdade, temos a promessa que Deus vai estar junto, Deus vai estar de nosso lado para caminhar conosco até o céu. Só a gente precisa fazer essa escolha. E precisamos fazer essa escolha em breve, porque não temos tempo. A linha dos sacerdotes terminou, a gente passou para outra dispensação. E como já foi falado, a gente não tem mais uma mensagem de paz e segurança. A gente não pode ter mais essa mensagem, por quê? Porque não temos tempo, o tempo passou, a gente está atrasado em nossa experiência, por isso precisamos acordar, precisamos entender a mensagem, precisamos entender que estamos em uma linha de sucesso, que embora a gente compreenda ou não a mensagem, Jesus vai voltar em nossa geração e vai depender de nós se queremos ser salvos ou não. Vai ser nossa escolha. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus, obrigada porque já chegamos ao final das apresentações. Obrigada porque o Senhor ainda tem paciência, ainda tem misericórdia para conosco, embora a gente seja tolo, embora a gente ainda não viva os princípios de igualdade. Agradecemos a misericórdia do Senhor, o amor que o Senhor nos tem. Eu peço que possamos ser uma testemunha viva da mensagem, que a gente possa aplicar os princípios de igualdade em nossos relacionamentos, que a gente aprenda a amar verdadeiramente a nossos próximos, que possamos dar liberdade às pessoas, que possamos libertar as pessoas das opressões que vivemos nesta sociedade, que possamos levar, entender a mensagem para levar essa mensagem de liberdade para as outras pessoas. Eu peço que o Senhor possa continuar conosco até o céu, até o final do caminho. Que esteja com cada um de nós que estamos aqui, com cada pessoa que faz parte do movimento e especialmente com nossos líderes. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.